E aí depois, no caderno de vocês, para complementar essas perguntas que foram feitas, vocês lembram que eu falei aqui na primeira pergunta que a igreja tinha um excesso de poder, então em muitos momentos ela se tornou autoritária, desrespeitando a liberdade de escolha das pessoas. E lá no caderno falava justamente, as perguntas do caderno falavam justamente sobre isso. Então, primeiro, muitas pessoas na Idade Média, elas eram consideradas hereges, tá? Essa palavrinha que é bem importante, pessoal. Herege. Quem eram essas pessoas consideradas hereges? Então, tá lá na primeira pergunta. Quem era herege era uma pessoa que cometia heresia, tá? Não adiantou nada, né? Herege é quem comete heresia. Tá, mas o que é uma heresia? Uma heresia é alguma coisa que eu faça que vá contra aquilo que é determinado pela Igreja Católica. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela diz que é pecado, por exemplo, você acreditar em mais que um Deus. Um exemplo, né? Uma religião monoteísta acredita em apenas um Deus. E eu começo a falar, então, que não existe só um Deus, que existem vários deuses. Pô, eu tô falando uma coisa contrária à Igreja Católica. Isso é considerada uma heresia. Ou um exemplo histórico, por exemplo, um cientista chamado Galileu Galilei, vocês devem conhecê-lo, né? O Galileu Galilei, ele conseguiu comprovar uma teoria chamada heliocentrismo, que diz que o Sol é o centro do universo, tá? E que os outros planetas é que giram ao redor dele. A igreja até então dizia o contrário, que a Terra era o centro e que o Sol e os outros planetas giravam ao redor. E isso era o certo para a igreja, que era o geocentrismo. Quando Galileu falou que não era assim como a igreja falava, ele foi acusado de heresia. Ele foi considerado um herege, porque ele estava falando alguma coisa contrária à igreja, tá? Então ele foi perseguido, ele teve que negar a sua teoria para não ser morto pela igreja, tá? Porque ele foi considerado herege. Então, quando uma pessoa era considerada herege, quando ela cometia uma heresia, ela era sujeita a algumas punições, algumas penalidades, que é o assunto da nossa pergunta número 2. Explique em que consistiam as seguintes punições aplicadas pela Igreja Católica medieval. Então, quando uma pessoa cometia uma heresia, uma pessoa ou um grupo, né, era considerado herege, existiam 3 níveis de punição, tá? De acordo assim com o menor pecado, a menor heresia até a maior. Então, começando da mais leve para a mais pesada. A primeira é interdição. Interdição é um isolamento, tá? Uma comunidade lá, algumas pessoas, elas cometeram alguma coisa e foram acusadas de heresia. Elas, então, ficavam isoladas, tá, de outras comunidades, não podiam ter contato com outras comunidades. E eram abandonadas, essa comunidade era abandonada pelos padres, pelos monges. Eles saíam de lá e deixavam, tipo, não queremos mais saber de vocês. Uma pessoa é considerada herege, mas uma coisa mais leve, assim, né? Ela é interditada, então ela é isolada dessa comunidade. Não se permite mais que ela frequente os rituais, os cultos, as missas, né? Isso é interdição, é um isolamento. Um pouquinho depois da interdição vem a excomunhão. Excomunhão é quando uma pessoa ela é expulsa da igreja. E expulsa da igreja não é ser expulsa do prédio, né? Tem lá a igrejinha, assim, e ela é empurrada para fora, ela sai da igreja. Não. Ela é expulsa da igreja católica. Ela passa a ser proibida de frequentar as missas, de receber os sacramentos, de ser batizada, de casar, de eucaristia, esse tipo de coisa, tá? Ela é excomungada, ela é expulsa da igreja. É um pouquinho mais grave que a interdição. Mas a pior de todas, né, a punição mais pesada, é a Inquisição. A Inquisição era uma estrutura da igreja, eram membros, né? A Inquisição era chamada de Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição. Eram pessoas, né, membros da Igreja Católica, que eram responsáveis por investigar pessoas acusadas de heresia. Então, eles iam para um julgamento nesse tribunal da Inquisição.
Só que muitas vezes esse julgamento ele era feito assim unilateral, né? A pessoa não tinha direito de se defender, ou muitas vezes ela era sofria tortura também, né? Para confessar essa heresia que ela cometia. Então a Inquisição era esse tribunal responsável por identificar os hereges, perseguir, julgar e condenar as pessoas que eram acusadas de heresia. É como se fosse hoje um tribunal de justiça, né? Por exemplo, que eles identificam a pessoa que cometeu um crime, leva para julgamento, né? Lá no júri. E aí o juiz decide lá se a pessoa é culpada, se ela não é. Era isso que fazia a Inquisição. Só que elas não julgavam crimes, elas julgavam heresias, tá? E muitas pessoas foram mortas, então, pela Inquisição. Pessoas que faziam descobertas científicas, entre outras coisas. A Inquisição, ela existiu aí na Europa medieval, especialmente em países aí como Portugal. A Inquisição chegou até a atuar aqui no Brasil e aqui na América, em vários lugares, depois que os europeus chegaram aqui, os portugueses, os espanhóis, mas ela foi muito mais significativa lá na Europa. E a maior parte dessas pessoas mortas pela Inquisição, elas eram mortas na fogueira, especialmente as mulheres, né? Vocês provavelmente já viram imagens em filmes, em documentários, de mulheres que eram acusadas de bruxas e eram queimadas nas fogueiras, né? Quem fazia isso era a Inquisição. E a última pergunta, então, quais eram os atos praticados pelas pessoas que a igreja classificava como heresia? Mas o que levava uma pessoa a ser considerada herege? Eu coloquei aqui alguns critérios que a igreja considerava heresia. Adultério, né, que é a traição da esposa, esposo, porque o matrimônio, o casamento é visto pela igreja como algo sagrado. Então, se uma pessoa ela comete o adultério, é um pecado, é uma heresia. Então, isso era passível de ser condenado pela igreja. Práticas de cura. Chás, por exemplo, chá de erva. A igreja considerava que essas práticas de cura eram bruxaria, feitiçaria. Então, eu coloquei aqui, ó, prática de cura, aqui eu coloquei feitiçaria, bruxaria. A igreja considerava isso como feitiçaria. É claro que hoje nós sabemos que as ervas, muitas ervas, elas têm propriedades medicinais. Então, a gente tá com uma dor de cabeça lá na escola, né? Vai lá, toma um chazinho, já melhora, porque as plantas, elas têm essas propriedades, algumas plantas, né? Muitas plantas. Então, hoje nós temos esse conhecimento. A igreja não. E por que a igreja fazia, né? Por que ela condenava isso? Porque ela queria ter esse monopólio do conhecimento. Não é o chá que vai curar, é a oração, é Deus, é pagar o dízimo para a igreja. Era dessa forma que a igreja pensava. Então, ela condenava esses atos como heresia. Outra coisa que a igreja também condenava como heresia era a usura. A usura é super simples, é você emprestar dinheiro e cobrar juros. Quando você vai receber, você cobra juros por isso. A igreja dizia que a usura, você emprestar dinheiro e cobrar juros, você está cobrando pelo tempo que esse dinheiro ficou emprestado. Né? E o tempo pertence a Deus, segundo a igreja católica. E se o tempo pertence a Deus, você não pode cobrar por ele. Por isso que ela considerava heresia emprestar dinheiro a juros. E até sinais de nascença, como eu coloquei aqui, manchas na pele, verrugas, cabelo ruivo, essas coisas em muitos lugares foram vistos também como heresia pela Igreja Católica. Era um sinal de que a pessoa era bruxa, por exemplo, o cabelo ruivo, né? Ou com alguma marca de nascença, alguma mancha que ela tinha sido marcada já antes de nascer e considerava essas coisas como heresia. Então, a igreja não dava essa oportunidade de liberdade de pensamento para essas pessoas, né? Para as pessoas que viviam na Europa medieval. Pessoal, então, essa correção das nossas atividades, como eu falei, caso vocês tenham feito um pouquinho diferente, tá? Não precisa seguir exatamente o que a prof colocou aqui, mas se tá dentro do mesmo contexto, se vocês quiserem me enviar lá pelo chat para identificar se tá certo, se tá completo, se precisa arrumar, se precisa melhorar, me contarem se acertaram tudo, me enviem um recadinho, vamos conversando. E se ficarem ainda com alguma dúvida, se restar ainda alguma dúvida, me escrevam também, que aí eu gravo mais um vídeo, um áudio, escrevo alguma coisa para vocês entenderem, tá bem? Então, um beijo e até a próxima aula.